Sejam todos bem-vindos. Eu sou Lucy, estou aqui do canal Rosas de Fogo e hoje eu venho com mais um vídeo sobre a minha experiência neste mundo da Umbanda, Umbanda Sagrada. Eu faço parte de uma casa de Exu, uma casa de Umbanda de Exu. Lá nós aprendemos sobre inúmeras coisas, inclusive sobre a ordem, a lei que Exu traz. Exu é caminho, Exu abre portas que a gente nem imagina que é possível alcançar, fecha outras no qual nós não queremos desapegar. E hoje eu vou contar para vocês um relato maravilhoso que eu tenho com o Exu, o dirigente espiritual da minha casa de axé, o Senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Ele é um ser incrivelmente amoroso, incrivelmente honesto e incrivelmente sábio. É um lorde, é um lorde, é um lorde. Eu fico emocionada de saber como que Deus é tão perfeito e traz a oportunidade de seres como o seu Tranca para a Terra, para nos orientar a entrarmos no caminho correto, o caminho da lei, no caminho da justiça. Quem trabalha numa casa de Exu sabe como é essa missão. É uma missão para poucos. Muitos têm vontade, mas poucos vão ao seu limite para entender o que realmente é essa energia chamada Exu. Quando eu comecei a frequentar esta casa, logo no início, que eu conto meus relatos, tem muitos relatos meus aqui falando como eu entrei na Umbanda, como foi esse momento. Eu demorei um pouco para conseguir conversar com o nosso dirigente espiritual, o seu Tranca-Ruas, porque a casa ela é aberta ao público. Então, quando as pessoas vão para se consultar, elas querem se consultar com este Exu, né? E por conta disso, muito difícil. Às vezes eu ia conseguir falar com ele lá para as 2 e tantas da manhã, no dia da nossa gira. Nossa gira ela é bem puxada, bem intensa. Afinal, é uma gira de Exu, não é mesmo? Então, antes de continuar esse relato, de falar como é que foi esse contato com esse guia, eu peço a sua inscrição, gente, é muito importante, tá? O crescimento do canal, se isso faz sentido para você, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira compartilhar, eu vou gostar muito de saber, tá? O seu like é importante, o seu comentário, onde que esse vídeo chegou, nossa, é muito importante. Nos vídeos que eu falo sobre o baralho do seu Zé, nossa, chegou longe, gente, foi parar lá em São Paulo, fiquei muito feliz de ver como esse axé foi longe, né? E a mesma coisa eu peço para você que confia nos guardiões e já teve essa experiência de conversar com o seu Tranca-Ruas, como foi a sua experiência? Me conte, eu vou gostar, eu vou adorar saber. O seu Tranca-Ruas, ele me deu alguns conselhos. Foram 3 ocasiões muito intensas que eu tive com esse Exu e ele transformou minha vida. Transformou de verdade. A primeira foi quando ele me convidou a entrar na casa. Foi uma forma tão interessante. Eu levei uma chave para ele. Eu estava já frequentando a casa como consulente. Depois eu comecei a ser muito assídua. Praticamente toda sexta-feira eu estava lá batendo ponto. Praticamente já estava na corrente, mas não queria dizer que estava. Aí eu levei uma chave, porque eles imantam na energia. Eu falei, bom, essa chave vai ser boa para eu colocar como pingente e fazer uma guia de proteção. Pensei eu, né? Mas aí ele pegou a chave e ele foi para fora do terreno, ficou lá e fez eu acompanhar ele. E aí ele começou a olhar para cima dos meus ombros. Eu falei, o que esse homem tá olhando? Na verdade, eu estava conversando com a minha senhora, a dona Quitéria, possivelmente era ela, porque ele disse, é uma bruxa? E aí eu falei, meu pai do céu, tá falando com o quê? Com ela. E ele é uma bruxa, carrega uma bruxa. Tanto é que depois ele falou, temos um acordo? Querendo que eu entrasse na casa, eu não tinha entendido. Que ele falou, aí o cambono dele explicou, não, ele tá te convidando para você entrar. Aí eu falei assim, mas eu primeiro preciso resolver com uma outra pessoa. Porque até então, eu participava de uma... Ai, meu brinco saiu bem agora. Eu participava de um círculo de oração com uma senhora. E eu precisava me desvincular. Me desvinculei e entrei no terreiro de Exu. Comecei essa minha jornada tão intensa que é trabalhar para Exus. E aí comecei a trabalhar com eles.
e trabalhando, e uma vez ele me agradeceu pela minha sustentação, por estar ali. Não foi nem ele, foi o próprio cavalo que foi o nosso pai de santo. Foi muito bom, foi muito forte. E aí um dia, numa festa de Exu, que nós temos anualmente, no mês de agosto, a festa de Exu, que simboliza o nascimento da casa, o terreiro de Axé, nosso terreiro. Ele conversou, ele pegou eu para conversar já no finalzinho dessa gira. E eu vim para pedir uma ajuda para abrir caminhos. Aí ele chegou e me deu aquele tapinha. Bom dia, Exu, né? E ele falou para mim, quando é que você vai parar de querer ser a boazinha para todo mundo? Para que eu posso te limpar. Toda vez eu posso te limpar, para mim não tem problema nenhum, não. Mas quando é que você vai parar de trazer essas coisas com você? E eu sem entender nada. E aí eu compreendi o que ele quis dizer. Quando eu me propunha a ajudar alguém, eu queria tomar o problema da pessoa para mim. E por conta disso, aquela situação vinha junto comigo. E aí minha vida fazia o quê? Travava. Então, quantas pessoas não são assim, quer ajudar tanto o outro e acaba sentindo tanta aquela dor que acabam absorvendo aquilo para si. Naquele dia ele me ensinou que a gente não precisa ser bonzinho para todo mundo, a gente não precisa provar para ninguém que a gente é bonzinho. A gente só precisa ser bom. E principalmente bom com nós mesmos. Então, seu tranca-rua me ensinou. Para de se fazer de boazinha. Você não precisa ser boazinha para ninguém. Quando ele falou aquilo, tinha tanta gente ao redor, tinha tanto guia junto. E eu falei, meu pai, que vergonha, pior que é verdade. Pior que é verdade, ele leu, ele olhou com os olhões assim, bem grandões para mim. É uma forma dele trazer, entrar dentro da alma, né, entre o nosso círculo de energia e viu através dos meus olhos o meu comportamento. Eu queria ser boazinha, uma autoaprovação, querendo me aprovar, que as pessoas me aprovassem como eu sou e querendo ajudar todo mundo. Aí por uns dias eu fiquei muito reflexiva, por alguns meses eu fiquei reativa e aí por fim eu comecei a agir. E aí eu comecei a ver como é libertador você não estar ali disponível toda a vida. Como é libertador você estar disponível para você somente, ou para os assuntos que realmente é importante para você. Claro, você vai apoiar, mas não quer dizer que você vai sustentar. É isso que ele quis me ensinar. Esse foi um dos começos que Exu me trouxe. E numa outra ocasião, Exu me ensinou a seguinte coisa. Ele disse assim, e você? Se você viesse numa vida de yogi e ficasse só meditando e não experimentasse a matéria, como é que seria a sua vida? Aí ele me fez entender que quando eu ficava somente nas meditações e não botava a mão na massa, nada acontecia, porque eu só queria no pensamento e não na ação. Outro ensinamento de Exu. Exu tranca-ruas das 7 encruzilhadas, não se esqueça. E por fim, o seu último ensinamento. A nossa casa ela está fechada porque estamos em reforma. Precisamos ampliar nosso terreiro porque está ficando cada vez mais evidente a necessidade de um terreiro de Exu, a localidade onde eu moro, onde eu resido, e quantas pessoas são ajudadas nesse terreiro. Então foi necessário fazer essas ampliações e melhorias. E por conta disso, o terreiro está fechado. Mas nós tivemos uma gira fechada para os filhos da casa. E foi incrível. Nós pudemos conversar com todos os guias, receber nossos guias, fazer nossos trabalhos, sem se preocupar em energias externas, apenas ali a nossa corrente. E aí tive a oportunidade de conversar novamente com esse grandioso Exu. E olha, eu nem pedi autorização para ele, mas eu acredito que se ele tiver que puxar meu pé de noite, ele seja bondoso comigo. Ai, seu tranca-ruas, o senhor é sempre tão incrivelmente presente. Nessa última gira que nós tivemos, eu tive as orientações do seu tranca, algumas coisas relacionadas à proteção, ao cuidado de fortalecimento, de porteiras, no caso, seriam as casas, né, nossas casas, nossos trabalhos, tudo isso ele nos ensinou. E aí ele me levou novamente para fora do terreiro, né, um ambiente aberto, e aí ele questionou. Falou assim, e o que mais que você quer? Que ele é bem direto, né? O que mais você quer? Olha, uma coisa você tem que saber sobre Exu, hein? Exu só vai quando é chamado. Então você tem que chamar por ele. Chame quando você precisa do seu Exu, da sua moça, da sua guardiã, do seu guardião. Guardião, me ajuda. Porque eles vão estar lá com você. É claro que eles não vão deixar você cair em furada, né? Eles vão estar sempre te apoiando. Mas para que eles possam tomar alguma providência, é preciso assim pedir. Eles não quebram o livre-arbítrio de ninguém. Então tá.
Seu tranca-rua questionou, o que você precisa mais? Eu fui questionar, que eu queria saber se estava tudo bem com o meu falecido esposo. Eu sou viúva, já tem 5 anos. Aliás, já tem 7 anos. Tanto é que faz 7 anos isso. E seu tranca-ruas, eu falei assim, não, eu queria saber se está tudo bem com ele, que na última vez que eu conversei com o guia da casa, me disse que estava tudo bem, mas eu queria muito saber se realmente ele estava bem. Por que disso? Porque eu tinha ido numa outra casa, como nossa casa tá fechada, para fazer uma limpeza, que já estava com 2 meses, quase 3 meses, que eu não tinha nenhuma limpeza assim espiritual, né? E pediram para acender uma vela, um copo de água no cruzeiro para ele. Aí eu fiquei preocupada, falei, por que eu tinha que fazer isso? Será que ele estava passando por algum problema? Então perguntar pro seu tranca. Aí o seu tranca veio, falou para mim assim, olha, até quando a sua vida não vai caminhar? Você vai ficar parada até quando? Aquilo doeu, ó. Eu falei, meu Deus, minha vida tá parada. E a minha vida na área afetiva estava parada, porque eu não deixava eu movimentar. Por mais que eu dissesse, não, tá indo, tô aceitando, mas enfim, realmente eu não estava querendo. E aí, junto com uma egrégora espiritual, foi feito um trabalho de quebra de laços. Foi feita uma quebra de laços. Eu acredito que eu não tive a oportunidade de questionar o seu tranca-ruas, mas eu acredito que o seu tranca-ruas deu passagem pro meu companheiro que se foi, né, o meu falecido companheiro, para que eu pudesse me despedir dele, porque nós não tivemos esse despedir. Ele simplesmente morreu. Ele teve uma parada respiratória, foi entubado e eu não tive como sequer me despedir dele, realmente. E nesse momento que ele estava ali na minha frente, o seu tranca, aquele cavalo que é o meu pai de santo, ele fazia algumas coisas que quem fazia era o meu falecido, que era enxugar lágrimas e botar a mão no coração. Dá vontade de me emocionar. Eu espero que vocês tenham se emocionado assim como eu me emocionei. De botar a mão no coração. E ele me abraçou. Depois que ele me soltou, ele falou, senhora, me desculpe. E eu a abracei. Muito respeitoso. Eu disse, eu sei, seu tranca, não se preocupe. Só que até então eu ainda estava muito naquela emoção e não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Aí veio uma outra, que é a nossa maravilhosa, a dona Yami, que é a nossa guia espiritual, Pombogira. Ela que assumiu. Eu não foi a dona Yami, foi a dona Farrapo, que também vem da nossa mãe de santo. Maravilhosa também entidade. Conversou comigo e pediu para que eu colocasse tudo que eu não quisesse mais nas mãos dela. E eu pedi muito, que eu não queria mais sentir aquilo. O que é que eu sentia? Uma saudade sem fim, que eu não contava mais para ninguém. Porque aquilo, gente, são 7 anos, e era uma pessoa muito boa. E eu pedi para que aquilo saísse, fosse embora. Chorei, a abracei. Aí, depois que tudo passou, outro dia, comecei a refletir a respeito. E naquela mesma gira, tive um meu guia, meu Exu, ele pediu para fazer uns procedimentos, uns trabalhos que eu não estava adiando para fazer. E eu fiz ontem. Ontem foi feito esse trabalho. E eu fiz. E foi para justamente esse agradecimento dessa jornada que foi e se acabou. Tipo, um adeus. Foi feito isso. Então, seu tranca-ruas, ele quebrou um laço que estava há muito tempo ali, e me impedindo de caminhar. Eu não sei como é que vai ser, como aconteceu da vez que ele deu uns tapão lá em mim, para que eu pudesse entender que eu não é que ele me bateu, gente, é só modo de dizer, tá? As palavras podem soar mais do que uma fala, pode ser um tapão na sua consciência. Que eu parasse de querer agir como se fosse salvar o mundo. Tinha que me salvar primeiro. Vamos ver como é que vai ser essa energia que se partiu, né? Se quebrou. E eu espero mesmo, gente, que vocês entendam que Exu, ele abre caminhos. Exu, ele realmente te mostra coisas que você não quer ver, o que você não vê. Eles são guardiões, eles nos protegem, ele nos guia. E aquele guia, aquele dirigente espiritual, aquele ser que estava ali, tão compassivo comigo, tão protetor, ele não estava ali só para aparecer ou para fazer descarrego. Não. Está ali para que a gente pudesse crescer como espíritos e se soltar de situações que a gente inconscientemente se prende. Então, se você tem a oportunidade, converse com o tranca-ruas para você ver como é sábio esses homens, esses senhores, como são
sábios dessas entidades. Gente, este é o relato, estou emotiva, mas fazer o quê, né? Faz parte da nossa vida terrena. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!